aprimoramento do controle sanitário sobre os medicamentos isentos de prescrição. Então, penso que um prazo é indigesto, porque tem essa sensação horrorosa de que o país para no mês que vem, só volta a funcionar depois do Carnaval, e eu acho sempre que a gente tem o dever de provar que isso não é verdade, arrumando trabalho para fazer nesse período, né? Então, eu sugiro que esse espaço, pode ser um grupo, uma Câmara, tenha 90 dias para apresentar à diretoria colegiada esses 3 resultados aqui. Eu acho que é absolutamente plausível. Eu não vou perder a oportunidade, Agenor, de fazer o registro de que nós acabamos de receber uma ligação do nosso gerente-geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras, o Paulo Cury, informando que ele está numa reunião, quer dizer, não deve estar na reunião agora, ele está em Genebra para uma reunião, assistindo à reunião de diretoria colegiada. Então, eu queria mandar um abraço aqui em nome da diretoria toda ao Paulo e dizer para ele que, se ele dever estar em reunião e estar assistindo essa aqui, que ele vá para a reunião dele, né? E não fique assistindo a reunião da diretoria colegiada. Mas eu salvo porque lá tem o problema do... É verdade, lá deve ser bem mais tarde do que aqui. Então, eu estou abrindo... Acabou de mandar uma mensagem dizendo que continuava online na reunião. Que bom. Então, eu abro para a discussão dos diretores e, na sequência, para a manifestação sobre a proposição trazida aqui para a diretoria colegiada. Cília. Eu concordo com as proposições, doutor Disseu. E acredito que esse é um bom encaminhamento. No meu entendimento, a proposta de consulta pública já se esgotou e nós temos que recomeçar todo o processo. Sugiro até que se retire a consulta pública, porque fica na nossa agenda regulatória. Você quer fazer a consideração? Eu não estou propondo nem suspender e nem arquivar a consulta pública. Estou propondo que esse grupo faça uma revisão do processo que está aí colocado, considerando as contribuições, os documentos que foram apresentados até o momento. E que, se entender que faça necessário um novo processo de consulta ou mesmo uma audiência pública, que proponha isso à diretoria colegiada. Mas, nesse momento, até que o grupo conclua o trabalho, a minha proposição é que não se altere o encaminhamento do processo. É um processo que está em aberto, uma consulta pública que já foi finalizada, mas cujo resultado ainda não se concretizou, se vai se arquivar ou não a consulta pública ou se vai publicar a RDC, mas que nós mantenhamos o processo ainda em aberto. Ele tem 7 volumes já, vamos juntar aí mais um pouco de papel, mas certamente com uma possibilidade de termos no futuro um marco regulatório para MIPs que consiga responder melhor a algumas questões que ainda estão abertas em relação a esse tipo de produto. O Max quer falar e depois retorna a Maria Cília para verificar se tem alguma outra complementação. Avisa ele do fuso horário, deixei de jantar para a beira de col. Tá bom. Com relação à consulta pública, ela deve ser emitido agora um relatório com as conclusões dessa consulta pública e arquivada, e aí com esse relatório informando que se continuam as discussões, considerando o que foi explicado aqui pelo diretor-presidente, que provavelmente pode até surgir uma nova consulta pública, uma necessidade de uma nova consulta pública, mas esse ato de consulta pública se encerrou. Então, faz-se necessário o seu arquivamento com um relatório e resposta com relação aos questionamentos, inclusive direcionando que continue-se os estudos e que provavelmente será editada uma nova consulta pública, se for necessário. Bom, acho que é isso. Eu entendi a proposição formal aqui, jurídica, do Max. Mais alguma manifestação? Não, eu concordo com o encaminhamento. Ok. Jaime? De acordo com o encaminhamento. Bom, então fica aprovado por unanimidade a proposta de criação de um grupo de trabalho que tenha como objetivos e missões revisar a proposta e o processo que já
tramita com o devido arquivamento da consulta pública, a apresentação de uma avaliação sobre os impactos da Resolução 44 e da IN 10, e ainda a sugestão à diretoria colegiada de ações sanitárias para o aprimoramento do controle sobre os medicamentos isentos de prescrição. Eu apenas consulto os diretores se há necessidade de alguma delimitação em relação a esse grupo de trabalho, ou nós podemos trabalhar na perspectiva que já foi passada, que envolve Anvisa, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o setor produtivo e o varejo. Esse foi o escopo da... Acredito que a mesma conformação pode ser adequada até para não perder o que já foi discutido e dar continuidade. Bom, perfeito. Então, registre-se a decisão por unanimidade e encaminhe-se à diretoria, no caso, a diretoria que eu ocupo, para cumprimento da decisão por meio da publicação da portaria instituindo o grupo de trabalho. Eu agradeço imensamente Ricardo, a equipe e a GGMed. O Max está pedindo para fazer uma consideração aqui. De fato, não houve consulta pública. A consulta pública veio à diretoria colegiada, que aprovou a minuta, e aí, com a aprovação, após a aprovação da minuta, ocorreram várias considerações, e aí acabou não se publicando a consulta pública. Ou seja, nós não temos consulta pública publicada. O que, de fato, não muda nada com relação ao procedimento, porque a consulta pública seria um ato dentro do processo. Continua o procedimento e certamente haverá uma consulta pública depois de finalizado o estudo. Bom, isso é só para registrar que a diretoria tem se esforçado muito no cumprimento do regulamento de boas práticas regulatórias. Nós, no ano de 2010 e no ano de 2011, nós temos um número que é quase o dobro de consultas públicas em relação à edição de normas. Ou seja, nós temos tomado cuidado rotineiro de não submeter à diretoria colegiada nenhum ato normativo que não tenha passado pela devida consulta pública. Nesse caso, enfim, a única correção é em relação é desnecessário o arquivamento da consulta pública, uma vez que o texto final da norma foi proposto sem que a consulta tivesse acontecido. É isso, Cristina? Por favor. Bonitinha essa menina, por serviço. Essa menina gostou. É a Cristina Marinho, da equipe da Gerência Geral de Medicamentos. Ali atrás do... Em abril de 2009, foi submetida à diretoria colegiada exatamente a proposta de consulta pública. Mas, diante de considerações feitas sobre medicamentos fitoterápicos, como o Ricardo mencionou, esse processo retornou à GGMed para que fossem feitas as avaliações. Como o Ricardo também mencionou, essas avaliações não foram rápidas, tinham outras questões envolvidas, como a elaboração de bula padrão para fitoterápico, notificação simplificada para fitoterápico, e aí, ao longo desse tempo, nós recebemos contribuições, e hoje entendemos que as contribuições que recebemos neste período foram relevantes, importantes, e indicam que o processo tem que ser retomado, que aquela minuta apresentada em abril de 2009 tem que ser revisada. Muito bom. Passamos, então, ao item 2.1.2, proposta de RDC que aprova a publicação do formulário de fitoterápicos. Doutora Maria Cecília Brito. O que eu trago para a DICOL, então, é a solicitação de aprovação de uma RDC para o formulário fitoterápico da farmacopeia brasileira. É a primeira edição desse formulário, é a primeira vez que existe no Brasil este trabalho. Ele reúne informações padronizadas sobre plantas medicinais e fitoterápicos a serem utilizados tanto no Sistema Único de Saúde quanto no serviço privado, bem como padroniza formulações de fitoterápicos
e as espécies de vegetais a serem manipulados como oficinais nas farmácias de manipulação e farmácias vivas, essas últimas decorrentes do Programa de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Quero ressaltar aqui que para esse trabalho nós chamamos várias pessoas de diversos lugares do país, nós tivemos pessoas de todas as regiões do país, estudiosos desse assunto, e nós conformamos, então, essa proposta sob o domínio do CTT, de Apoio à Política Nacional de Plantas Medicinais, editada pelo Ministério da Saúde. Isso é uma resposta já àquela necessidade da política, isso tudo comandado pelo professor Dr. José Carlos Tavares, que é o coordenador desse nosso CTT. Nós temos 47 plantas descritas nesse primeiro formulário, né? Tem preparações extemporâneas, tinturas, diversas formas farmacêuticas, métodos gerais e generalidades. É com muito prazer que nós solicitamos, porque é a primeira vez que o país dispõe desse instrumento que facilita a formalização de fitoterápicos aqui perante a Anvisa. Obrigada. CCT é Comitê Técnico Temático da Farmacopeia Brasileira. Vamos abrir a discussão, mas fazer uma projeção aqui desse arquivo que traz o formulário, para que os diretores possam... Vai ali nas monografias, por favor. Por favor, entra na monografia que nós vamos ver a relação das plantas. Como é que faz isso? Não, mais um pouquinho. Início. Não, pode ir por aí. Monografias. Aí. Qual que é o formulário? Tudo isso? O formulário é tudo isso. Ali, ó, olha lá as monografias. Tá vendo? Clica em uma desses fitoterápicos. Não, ela não vai. Ele não vai. Ele vai abrir? Vai? Sim, vai. Não pode clicar. Nesse aí não clica, não? Não, acho que... Não clica. A Cília está dizendo que ele está formatado para... Isso. É importante dizer que isso tudo está disponibilizado para acesso direto do público no sítio da Farmacopeia Brasileira, dentro do site da Anvisa, no portal da Anvisa. Nós temos essa característica no país de ser uma farmacopeia aberta. Todas as farmacopeias e materiais editados pela Comissão da Farmacopeia Brasileira estão disponíveis gratuitamente para todas as pessoas, né? Essa é uma característica que muito nos diferencia em outros países que têm suas farmacopeias. Bom, está aberta a discussão. Eu só tenho uma dúvida, já que a Cecília falou que é uma farmacopeia aberta, sobre o artigo 2º da RDC, que fala assim: é vedada a impressão, distribuição, reprodução ou venda do formulário. Quer dizer, venda eu acho que está fora de cogitação, né? Agora, se ela é aberta, por que fica vedada a impressão, distribuição e reprodução? Para a venda, não? Não, está aqui, ou venda. Tá. Podemos substituir o para a venda, sim. Tá. Então, não... Quer dizer, é porque o que não pode é para venda. Não, então tem que rever o artigo 2º, porque nem com a prévia, quer dizer, a Anvisa não vai autorizar nunca a venda. Se não vai autorizar, o artigo 2º tem que ser refeito. Só isso que eu queria colocar. Tá ok, concordo. Tá, com essa alteração, nós podemos editar a RDC. Não, pois é, mas estou colocando mas o seguinte. Eu concordo com você está correto. Bom, então a gente revê o artigo 2º para deixar claro que impressão, distribuição, reprodução pode ser feita. Tá ok. Fica proibido a venda em qualquer circunstância. Tá certo. Tá. Cília, eu não sei se tem alguém do comitê e até que ponto a gente pode aprofundar a discussão. Mas assim, é só também para esclarecimento. Essas 47
espécies, elas foram eleitas pelo comitê com base em qual parâmetro? Da política, seguindo a política de plantas medicinais do Ministério. Né? Elas foram eleitas porque esse grupo é para dar consequência às políticas. Então, ele está seguindo esse rumo. Nós estamos apresentando 47 monografias, mas o grupo continua trabalhando e nós teremos aí, até pela própria RDC, a colocação de novos anexos, tanto no site quanto na hora da edição, da impressão da Farmacopeia Brasileira, por nós, provavelmente junto com a Fiocruz, nós teremos também o acréscimo do que está sendo construído dioturnamente por esse grupo. Alguma questão, Jaime? Não? Bom, só aguardar o retorno do Agenor. Acredito que ele falou que com aquela alteração está aprovado. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que... Oi, Luiz Armando, pois não. Não, é só fazer uma observação. A publicação do formulário fitoterápico, ele vem seguindo uma sequência de publicações que a Farmacopeia Brasileira vem fazendo desde que se iniciou o processo de revisão das 4 edições da Farmacopeia Brasileira anteriores, né, e que se consolidou na 5ª edição da Farmacopeia Brasileira, publicado ano passado. E existe uma série de publicações e de outros trabalhos decorrentes da Farmacopeia Brasileira. Então, nós já publicamos, além da 5ª edição, publicamos a Farmacopeia Brasileira Homeopática, a 3ª edição, e estamos agora com a publicação do formulário fitoterápico, atendendo a uma demanda do setor, né, era uma coisa que não existia no Brasil. Nós temos o formulário magistral, formulário nacional, que vai ser lançado ainda esse ano, mas que não tratava especificamente de plantas medicinais. Portanto, é uma especificação necessária e solicitada pelo setor. Além do formulário nacional, que nós ainda vamos publicar esse ano, com lançamento previsto para dezembro, também em dezembro a gente vai publicar a relação das denominações comuns brasileiras, que é também mais uma publicação da Farmacopeia Brasileira, também para ser lançada agora no mês de dezembro. Então, dando uma sequência ao conjunto de publicações da Farmacopeia Brasileira, importantes para o desenvolvimento do país e do setor, nesse caso específico das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Eu, antes de submeter a votação no final, Cília, acho que em relação a isso que o Luiz Armando coloca, né, é fundamental que nós tenhamos coragem para fazer isso, né, porque nós temos preciosidades que não poderiam ter sido desconsideradas no campo das plantas medicinais desde a Farmacopeia primeira edição. E ao longo desse tempo, o que se observou foi que quase que se transformou uma vergonha reproduzir aquelas monografias ou alguns métodos que estavam na primeira, na segunda edição da Farmacopeia, na terceira e na 4ª. Então, retomar como um ato oficial a instituição desse formulário, reconhecendo espécies, a grande maioria delas, espécies de plantas brasileiras que têm no conhecimento acumulado